A questão do anonimato na Bíblia e na vida do ser humano de forma geral é uma questão bastante sensível. Nós temos dificuldade em lidar com o anonimato. Será que necessariamente a vontade de Deus para o cristão envolve ele sair do anonimato para ser conhecido? Porque nós temos dificuldades em lidar com o anonimato. Será que sair do anonimato é algo realmente necessário dentro do plano divino? Meu nome é Alan Nunes Silva, este é o canal Deixa que eu te falo. Eu quero contar aqui 4 resumos de histórias rápidas concernente à vontade de Deus relacionada à questão do anonimato versus a vontade de Deus. Antes, porém, vale lembrar que a vontade de Deus ela é algo que abrange a todos os seres humanos e principalmente ao cristão. Em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, a Bíblia diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Mas e o anonimato? Há quem diga que quando a vontade de Deus se manifesta em nossa vida, aquele crente vai sair do anonimato, o cristão vai sair do anonimato em função do projeto, o grande projeto de vida ou de missão que Deus tem na vida dele. Mas será que isso é uma regra? Será que isso é verdadeiro? Nós iremos ver aqui algumas histórias que relacionam a vontade de Deus, a questão do anonimato, e nós descobriremos se de fato o anonimato é algo que vai desaparecer da vida do cristão caso o Senhor manifeste a sua vontade para ele. Eu gostaria primeiro de falar sobre o primeiro personagem aqui desse vídeo. É o personagem por nome José. Mas antes de falar sobre José, e iremos também falar sobre Davi, e posteriormente iremos falar sobre Saul, e também iremos lembrar um fato, no questionamento de Elias com Deus, a resposta de Deus para Elias, ele fala sobre 17 mil anônimos. Porém, como já estava dizendo, é necessário a gente falar de uma outra coisa primeiro, ou melhor, classificar, antes de tudo, o anonimato. O anonimato se divide de duas formas na vida do ser humano e também na vida do cristão. O anonimato ele pode ser permanente, número 1. E número 2, o anonimato pode ser provisório. E falando sobre a vida de José e sobre a vida de Davi, nós iremos clarear um pouco desse conceito de anonimato provisório. A Bíblia nos mostra a evolução de José, a história de José, a sua biografia antes dele ascender para o trono do Egito. Mostra-nos os seus sonhos, a inveja dos seus irmãos, estou resumindo, e o momento que ele é vendido pelos seus irmãos como escravo. Esse é o primeiro ponto dessa evolução. E como escravo ele vai parar na casa de Potifar, um grande homem de grande confiança, que era comandante do exército do rei do Egito, e trabalhando na casa de Potifar, ele vai ser visto pela mulher de Potifar, que vai cobiçá-lo. E nós sabemos que ela dá em cima de José, e José tem que fugir da mulher e acaba em um certo episódio deixando sua veste para trás, e a mulher usa aquilo como prova contra ele, invertendo a realidade, dizendo que José havia assediado e atacado ela, levantando uma calúnia contra José. José, acusado, escapou por um fio da morte,
vai parar na prisão. Então, de vendido escravo, agora José é prisioneiro. E estando na prisão, o copeiro do rei e também o padeiro vão parar também no mesmo lugar que José estava. E eles vão ter um sonho. O sonho do padeiro e do copeiro são interpretados por José. O padeiro, segundo o sonho que Deus havia dado, na interpretação de José, que tinha esse dom de interpretar sonhos, seria condenado pelo faraó. E o copeiro haveria de servi-lo novamente. E antes de se cumprir na vida do copeiro o sonho de José e na vida do padeiro, José fez um pedido ao copeiro do rei, que quando lá chegasse, falasse acerca de José para o rei, e que ele fosse lembrado diante do rei. Mas acontece que, quando se cumpre o sonho, o copeiro é colocado, introduzido novamente na presença do rei do Egito, do faraó, e a Bíblia diz que ele vai se esquecer de José. Primeiro, José, recapitulando, ele é escravo. Segundo, agora ele vai adquirir uma reputação criminosa através de uma calúnia e ele vai preso. E na prisão ele é esquecido. E passa-se 2 anos e Faraó tem um sonho. Quando o Faraó sonha sobre as 7 vacas magras, 7 vacas gordas, as 7 espigas de milho mirradas e as 7 espigas de milho cheia de grãos, farta. Então Faraó, perturbado, mandou chamar todos os seus adivinhadores, todos os sábios, e ninguém é capaz de interpretar o sonho de Faraó. É aí que o copeiro lembra daquele que havia interpretado o seu sonho e o fala a Faraó, que manda chamar a José na prisão. José, quando sai da prisão, ele vai interpretar os sonhos de Faraó. E ele interpreta na íntegra, dizendo que ali as 7 vacas magras e as 7 espigas de milho mirradas eram 7 anos de escassez. E as 7 espigas de milho cheia e as 7 vacas gordas eram 7 anos de fartura. Sendo que estes aconteceriam primeiro, para depois vir os anos de escassez e de fome. Então, preocupado com o que deveria acontecer, Faraó busca saber o que deveria ser feito. José, com a palavra de solução, ele ministra ao coração do rei que o rei deveria armazenar parte da prosperidade para que o Egito pudesse sobreviver dos anos de escassez. Ao que Faraó, vendo a sabedoria e o espírito que estava com José, o constitui agora rei, ou melhor, governador do Egito. E aí José, como governador do Egito, ele vai sair do anonimato. Ele vai ser agora um instrumento de Deus, conhecido por, poderia dizer talvez assim, toda a terra da época, toda a população, talvez mundial, não sei, da época, e seria conhecido geograficamente e historicamente, e teria um grande renome. Então, dessa forma, José saiu do anonimato e se tornou um grande vulto histórico, um grande nome conhecido, famosíssimo, geograficamente, na história dos hebreus e historicamente até na história secular. E Davi também foi a mesma coisa. Esse é o anonimato provisório. A gente conhece a história de Davi, muito linda, também passou por um momento de esquecimento, um momento de invisibilidade, momento de desprezo, apacentando. Agora estou falando de Davi, estava falando de José e vou falar sobre Saul. E antes de falar sobre Saul, é necessário falar sobre Davi neste momento. Então é sobre Davi que nós estamos falando. Aquele camponês, filho de Jessé, da tribo de Judá. Ele tomava conta das ovelhas de seu pai, estava no anonimato, na sombra do anonimato, labutando com o anonimato.
labutando com ovelhas que nem suas eram, ali em uma função praticamente aos olhos de muitos insignificante, mas Deus tinha um projeto, Deus tinha um propósito com Davi. E Davi, ele foi até mesmo esquecido em momento que Samuel vai à casa do pai de Davi para ungir alguém de lá, que ele nem sabia quem era, a rei. Jessé faz passar perante Samuel todos os seus filhos, e nenhum deles foi aprovado por Deus para que Samuel, com o seu chifre cheio de azeite, com o seu vaso, chama-se chifre porque era uma espécie de armazenador, né, de um conteúdo líquido, que era o óleo de azeite, dele seria derramado a unção para consagrar a rei aquele a quem Deus ordenasse. Samuel perguntou: acabaram-se os mancebos? Só que havia um que estava esquecido no campo. Então veja, às vezes você passa por esquecimento, às vezes você passa pelo anonimato, mas quem sabe lá, Deus ele quer tirar muitas pessoas do anonimato, do esquecimento, da invisibilidade. Davi havia lutado com o leão, com o urso, travou batalhas sem ninguém ver essas batalhas. Ele vai contar lá para Saul lá na frente o seu currículo, que vai fazer com que ele seja autorizado pelo rei Saul a lutar contra Golias. A gente lembra dessa passagem. E ali naquele momento, quando Davi aparece, naquele banquete onde ele estava ausente, onde o seu nome não foi citado a priori, então o Senhor testifica na chegada de Davi. É este, pode ungí-lo. Quando Samuel ungiu a Davi, o Espírito do Senhor tomou posse da vida dele. Mas ele não foi logo reinar. Ele voltou para o campo, ele continuou no anonimato. E quando ele vai lutar contra Golias, é como se fosse um incidente, ele não era soldado, mas ele vai flagrar aquele episódio, aquele momento do desafio de Golias contra as tropas de Israel. Ele vai lutar contra Golias e vai vencer o gigante. E vai passar a ser conhecido, porque ele vai também estar diante de Saul. Lembrando que ele também estava no palácio real, porque Saul estava atormentado, primeiro rei de Israel, por espíritos malignos. E Davi vai tocar harpa. E quando ele tocava a harpa, o espírito se afastava de Saul. Então, dessa forma, vai se desenrolando, se desenvolvendo a história de Davi, que vai evoluindo e vai passar a ser conhecido a posteriori, onde ele vai ser prudente nas batalhas e vai se tornar a posteriori, bem lá na frente, bem lá no futuro, o segundo rei de Israel. E ele vai ser conhecido por todas as gerações seguintes como um grande ícone de Deus e um homem bastante ovacionado pelas gerações futuras. O próprio Cristo, ele é chamado de filho de Davi, um dos títulos messiânicos de Jesus. Ora, é maravilhoso quando Deus ele manifesta os seus propósitos na vida daquele que ele serve. É muito gostoso, é muito prazeroso. É muito bom ver Deus exaltar as pessoas, soprar o nome delas de norte a sul, de leste a oeste, no mundo ou no país, enfim. Deus, ele é um Deus que, quando ele quer, ele tira o homem do anonimato, da sombra do esquecimento, da invisibilidade, da rejeição, do ostracismo, né? E exalta este homem. Mas eu quero falar também sobre uma coisa mais específica, mais central na abordagem que nós queremos falar, antes de falar sobre Saul. Porque ao falarmos de Saul, nós vamos abordar acerca de uma questão muito problemática, muito sensível, e que é importante a gente refletir nessa questão, relacionando a questão do anonimato com a questão de como o homem lida, a dificuldade que nós temos.
Vocês lembram que eu iniciei esse vídeo perguntando também por que nós temos dificuldades em lidar com o anonimato? Qual seria o motivo? Qual seria a razão? Nós vamos ver esse fato na Bíblia, através de Saul. Mas antes nós vamos chamar a atenção aqui, porque nós classificamos o anonimato como anonimato, ele pode ser provisório, e o anonimato ele também pode ser permanente. E nós abordamos através da história de José, a evolução de José até se tornar governador, e a história de Davi, a evolução, o desenvolvimento da história de Davi até se tornar rei de Israel. A saída do anonimato, mostrando a exemplificação sobre essa classificação de anonimato, que é o anonimato provisório. Tem pessoas que nascem anônimas, permanecem anônimas por algum tempo, mas que elas deixam de ser, tanto na vida ministerial, como na vida social de forma geral, em diversos segmentos, a gente percebe esse fenômeno. Muitos indivíduos que vieram de baixo e passaram a ser famosos e reconhecidos. Ora, a gente sabe que todo mundo busca reconhecimento, é uma tendência natural do ser humano. Todavia, eu quero mostrar aqui acerca de uma realidade mais íngreme, menos explorada, uma realidade um pouco menos falada, que é a realidade de um anonimato, de quem nasce anônimo e morre anônimo. Nasce desconhecido e morre desconhecido. A maioria das pessoas. E na Bíblia nós temos esse exemplo. Só que nós queremos falar disso relacionando isso com a virtude e a dignidade que nós precisamos ter mesmo estando no anonimato. É saber lidar com o anonimato. É ser maduro, equilibrado o suficiente para ser anônimo, mas ser íntegro ao mesmo tempo. E nós vamos relembrar a história, ou pelo menos uma parte dela, esse vídeo ficou longo, sobre Elias, que era conhecido. Todavia, Elias, angustiado, alguém vai dizer que aquilo é uma espécie de depressão, ele está em uma caverna, ele se reporta a Deus, fazendo as suas queixas e falando, porque ele estava sendo perseguido. E ele dizia que os profetas de Israel, por causa do sistema de corrupção, de idolatria que havia se instaurado em Israel através de Jezabel, a mulher de Acabe, através do procedimento do próprio Acabe, haviam sido mortos os profetas ao fio da espada. E ele dizia isto, relatava, e ele declarava: somente eu, presta atenção nessa expressão, somente eu fiquei, e buscam tirar a minha vida também. E Deus ouvia atentamente as palavras de Elias. Só que é interessante a resposta que Deus dá para Elias. Deus ele fala com Elias e ele dá uma declaração em contrapartida, em um contraponto à expressão só eu fiquei. Ele vai dizer que ainda restam 7.000, que nem Elias, 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Ora, o que isso quer dizer? Isso significa o seguinte, que havia ainda pessoas reservadas, pessoas zelosas, pessoas íntegras, pessoas puras, pessoas que não tinham se contaminado com a corrupção da idolatria, pessoas que mantinham a sua integridade. Mas só que essas pessoas não eram conhecidas. O próprio Elias vai dizer, somente eu fiquei. Por quê? Porque ele não conhecia outras pessoas. Por que não conhecia? Porque essas pessoas eram, de fato, desconhecidas. E desconhecidas de uma tal forma que até hoje nós não sabemos quem eram essas pessoas. Nem a própria Bíblia vai mencionar o nome dessas pessoas e apontá-las e apresentá-las para o leitor. Eu não conheço nem nas
fontes extras bíblicas, em fontes históricas como de Flávio Joséfo, algum historiador, o próprio Flávio Joséfo, apontando quem seriam essas 7.000, uma parte delas que não se dobraram perante Baal. Elas permaneceram anônimas até o final da história. E nós não sabemos quem são essas pessoas. Talvez um dia na eternidade nós o saberemos. Então isso é um exemplo de anonimato permanente, mas um tipo de anonimato que, apesar de ser um anonimato permanente, é um anonimato de servo de Deus, é um anonimato de pessoas íntegras. Eu quero dizer o seguinte, que não é uma regra que o cristão, quando aceita Cristo e Deus tem um projeto na vida dele, que ele vai se tornar conhecido. Isso não é uma regra. Que ele vai ser ovacionado, que ele vai ser uma pessoa em destaque. Isso não é uma regra. Acontece com algumas pessoas em específico. Mas, mesmo não alcançando reconhecimento público, mesmo não alcançando fama, renome, mesmo não sendo, tendo seu nome soprado, ou aprovado, ou aplaudido pelas multidões, mesmo não sendo uma figura de destaque, o cristão precisa ter maturidade para lidar com o anonimato. E eu iria um pouco mais longe. O cristão tem que ter maturidade de saber lidar com o anonimato, com o esquecimento das pessoas. Ele tem que saber lidar com o ostracismo, tem que saber lidar com a invisibilidade quando ninguém lhe nota, quando ninguém lhe percebe. Porque existe um Deus que te nota, um Deus que te percebe. Então, para finalizar agora, falando sobre Saul. Marque bem aí. Saul foi alguém que saiu do anonimato. A Bíblia diz que Saul, ele vai em busca das jumentas de seu pai, junto com o seu moço. E ele, não encontrando, vai ao profeta para consultar ao profeta. Já era um plano divino. E o profeta revelou para Samuel, melhor, Deus revelou para o profeta Samuel que haveria um homem, que esse homem iria se apresentar. Esse homem seria o homem escolhido de Deus para reinar sobre Israel. O primeiro rei de Israel, porque Israel pedia a Deus que fosse que nem as outras nações, que tivesse um rei. Todavia, quando há um encontro, Saul é surpreendido, porque embora fosse pequeno aos seus olhos, mas agora se tornaria grande e conhecido. Ora, a gente sabe que Saul se tornou uma espécie de rei desobediente, apesar de ter sido escolhido pelo próprio Deus. Ele, no caso, quando Deus ele dá uma ordem sobre uma determinada guerra, em que deveria matar os bois, matar o gado e não deixar ninguém vivo, nem sequer o rei, ele vai desobedecer frontalmente, vai manter o rei vivo e vai manter vivos os animais, dizendo que era para sacrificar o Senhor, quando Samuel veio abordá-lo e repreendê-lo. Então Samuel ele vai liberar aquela velha palavra que vai dizer: melhor obedecer do que sacrificar, se referindo à desobediência de Saul, que resultou na perda do seu reinado. E foi declarado para Saul que ele perderia o seu reino, que o seu reino seria rasgado dele ou tirado das suas mãos. Ao perceber que o seu reino seria retirado das suas mãos, lá na frente ele vai desconfiar de Davi e, querendo se manter no poder a qualquer custo, ele vai começar a entrar em algumas crises e ele vai começar a perseguir a Davi de uma tal forma, de uma forma tão feroz, que Davi agora vai precisar fugir para o território do inimigo. Então, com
as palavras do profeta de que ele perderia o seu reinado, conjectura-se na mente de Saul a perda também do seu reconhecimento, a perda também da sua reputação como rei. Perderia o poder que está ligado ao nome e, consequentemente, perderia também o seu nome. Então, é possível que a luta desenfreada para perseguir a Davi e fazer as coisas erradas, ele vai enfrentar uma crise tamanha a ponto de matar os próprios sacerdotes que, de certa forma, deram algum tipo de suporte a Davi, cometendo assim um grande sacrilégio, uma grande profanação e complicando mais ainda a sua situação. Foi muito triste o final da vida de Saul. Então isso nos lembra que é complicado para muita gente a ideia de perder a sua posição e ter que voltar novamente para o ponto de partida, porque às vezes é muito mais fácil a gente administrar as nossas questões em termos do nosso nome quando nós não saímos nunca do anonimato, do que quando nós saímos do anonimato e nos vimos forçados a voltar para ele. Nem todo mundo tem estrutura de saber voltar para o anonimato, voltar para o desconhecimento, voltar para o esquecimento, voltar para a invisibilidade e perder todo aquele glamour, todo aquele ovacionamento. Porque a natureza humana, ela é vaidosa, ela é soberba, ela é orgulhosa. Então, está aí um dos grandes problemas que nós enfrentamos em nossas vidas. E, vez por outra, alguém anda perdendo alguma coisa, ou perdendo aquela boa posição no emprego, ou perdendo aquela posição de confiança na política, ou na igreja, ou deixando de ocupar determinado cargo, ou perdendo um título, enfim, alguém anda perdendo por aí, Nós somos sujeitos a perdermos alguma coisa em nossa vida. E é algo muito melindroso, algo muito sensível, e precisamos ter equilíbrio o suficiente para sabermos lidar com essas questões sem vaidade. É muito importante a gente saber superar os momentos de perdas de posições, perda de cargo, perdas de títulos, ou perdas de poder, qualquer tipo de perda que implique em ter o nosso nome agora lançado ao esquecimento, lançado ao ostracismo. É importante a gente saber labutar com êxito, com sucesso, mas muito mais importante, a gente tem que saber labutar com a volta para o anonimato, ou a ida para o anonimato, para o esquecimento, para a invisibilidade. Então é importante para o cristão, porque Deus, ele tem o seu propósito, a sua vontade, que acompanha a cada um de nós, independente de estarmos bem cogitados na mídia ou bem visualizados dentro da congregação que nós congregamos, ou no mercado de trabalho, ou na vida política, ou de qualquer forma estarmos bem conceituados, temos a nossa reputação lá em cima e sermos cotados, bastante cotados para muitas coisas. É importante sabermos labutar com isso. Mas mais importante também, quando vier um momento de frustração, também devemos saber labutar com essa situação. Este é o canal Deixa que eu te falo. Se inscreva nesse canal, aperte o sino de notificações, deixe seu comentário. Deus abençoe.